Galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno e notícia urgente para você agora, há exatamente aí 50 minutos, né? Agora são meia-noite e 14. O Vasco conseguiu uma liminar para tirar a 777. Controle da SAF, o pedido foi acatado pelo juiz da quarta vara empresarial e suspende os efeitos do contrato, ou seja, essa liminar dá os poderes novamente ao associativo do Vasco. Mais notícias como essas agora aqui com a gente. A gente vai trazer toda a informação para você, porque provavelmente a 777 esteja de saída do Vasco. Bem, eu sou o Léo Azevedo e é isso que vos falo aqui. E peço a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, clique aí, deixe seu sininho notificado, deixe seu like, comente bastante sobre isso, porque o assunto é polêmico e vai render ainda, ó, muita coisa aí durante essa semana, beleza? Vamos começar aqui então, falando um pouco sobre a 777. Segundo informações, a 777 não tem interesse mais em ficar com o Vasco, né? Devido a tudo que aconteceu na Bélgica, está acontecendo nos Estados Unidos, a 77 Partners e o futebol da 777 está sendo desfeito, né? Em regra, isso aconteceria progressivamente, mas aconteceu de maneira rápida no Vasco, né? Essa notícia chegou de maneira rápida. Então a 777 foi, disse, já abriu mão que não quer, e parece que o Liverpool, né, um grupo do Liverpool, está interessado em comprar uma parte das ações da 777 para assumir o Vasco. Em contrapartida, também a Crefisa quer comprar também essas ações. E aí a gente tem uma briga de dois lados para ver o que vai acontecer. Porém, o associativo Pedrinho entrou com uma ação pedindo, né, o afastamento da 777 do contrato devido à quebra de contrato. Então, isso foi acatado pelo juiz agora há pouco, esse pedido foi feito hoje, tá? E o Pedrinho entrou com essa ação hoje contra a 77 Partners, né, a 77 Group, e aí, agora, exatamente, deixa eu ver a hora aqui da liminar, a liminar diz o seguinte, esse pedido foi agora meia-noite, há 10 minutos, na verdade, 10 minutos, então bota aí, ó, meia-noite e 17, a quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça, eu vou ler a reportagem aqui do GE, tá? A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio aceitou na noite dessa quarta-feira o pedido do Vasco e tirou o controle da SAF das mãos da 777 Patterns. A decisão em caráter liminar é assinada pelo juiz Paulo Assede Stefan, ou seja, a liminar pode ser derrubada a qualquer momento. Eu acredito que a SAF vai devolver essa liminar aí, o setor jurídico da SAF, para não perder o controle, até porque ela quer vender, né, as ações do clube, mas de qualquer maneira já viu aí que tem uma briga e que o Vasco conseguiu agora. O que era para ter sido feito ano passado pelo Salgado, por causa do atraso dos aportes, a SAF fez agora pela quebra de contrato, lembra? Daquele vídeo que está aqui no nosso canal falando do artigo 6º da lei da SAF, tudo em cima disso. O jurídico do associativo fez isso e agora o juiz concedeu essa liminar ao associativo. E o item diz o seguinte: defiro a cautelar requerida e suspendo os efeitos de contrato de investimentos e de acordo de acionistas, que concedem o atual controle de Vasco, da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol com a Anônima do Futebol. Com isso, estão suspensos também os direitos societários, políticos e patrimoniais. Lembra que a gente falou do artigo 6º? É exatamente isso aqui, ó, da 77 Carioca, LLC, e devolvido o controle da companhia ao Clube de Regatas Vasco da Gama, afastando-se os conselheiros indicados pela 777 Carioca do Conselho de Administração da SAF, diz o juiz na decisão. Ou seja, o parâmetro do juiz, quando o Pedrinho ingressou lá, foi a quebra de contrato. Qual foi a quebra de contrato? Eles passaram as ações para a ACAP, que é uma seguradora, e a ACAP o associativo não foi informado sendo sócio minoritário. Com isso, o Vasco, Pedrinho ingressa com essa ação, e aí ele fala sobre essa questão, que teria os efeitos políticos e patrimoniais. Lá vem dizendo bem claro no artigo 6º, as punições seriam
de acordo com os itens políticos e patrimoniais, artigo 6º da lei da SAF. É só você dar uma lida lá que você vai entender melhor o que eu estou falando. A lei está lá toda expressa, bota no Google lei da SAF, vai aparecer rapidamente, leia o artigo 6º da SAF, que sem dúvida nenhuma você vai conseguir ver essa questão. A gente está vendo aqui essa questão da SAF do Vasco, aonde a gente viu para poder resolver essas questões. E aí, agora à noite, o que acontece? Pedrinho retoma, né, o associativo retoma isso. E hoje teve uma reunião entre Lúcio Barbosa e comissão da SAF, né? Júlio Brandt, o associativo, os conselheiros. Então, ou seja, sentou-se todo mundo e a reunião tinha sido produtiva, porque o Lúcio mostrou os projetos da SAF, o que a SAF vai fazer, e a minha preocupação agora é a chegada do técnico. O que vai acontecer com o associativo retomando o clube, entende? Eu não sei como é que fica isso. Eu não sei se o Vasco retoma ali e mantém as mesmas estruturas, porque os direitos estão suspensos, mas eu acredito, porque a SAF pode nos surpreender, né? No caso, a 777 pode surpreender negativamente nesse sentido, não ligar para o que o Pedrinho fez e largar o Vasco de mão para o associativo. Sendo que existe uma empresa, né, devido, já estava de olho no investimento do Vasco, essa empresa, deixa eu ver que é Liverpool, deixa eu ver se é isso, tá, dá uma lida aqui, é o Liverpool Futebol Group. Então, ou seja, eles estavam querendo fazer um investimento em alguns clubes e o Vasco era um desses clubes. Eles olharam as ações e estavam interessados em comprar as ações da SAF, né, do Vasco. Em contrapartida, também a gente tem a questão da Leila Pereira lá, junto com o dono da Crefisa, que é seu esposo, e ele deseja, né, comprar ações do Vasco. Ele ficou muito amigo do Pedrinho, né, e isso ajuda muito a gente nesse sentido, para vender, né, para alguém que a gente conheça, uma empresa de seriedade. Pelo menos é o que aparenta, não é essas coisas assim ocultas como tem na 777. A 777 vem, decaindo, e na verdade o Vasco, na minha visão, não era nem para ter vendido para 777, porque o dinheiro da venda do Marlon Gomes, como eu disse outra vez, do Gabriel Peck, do Ignaldo, desses meninos todos, foram para o grupo inteiro e não foram para o cofre do Vasco. Então eles utilizaram em outras fontes do Futebol Group ou também da 77 Partners, que são várias empresas aí, vários segmentos. Então o dinheiro do futebol acabou sendo usado em outras áreas. Então, querendo ou não, a gente perdeu dinheiro em caixa. Em caixa. Eles investem um valor, mas o valor que a gente vendeu os jogadores, isso fica muito perigoso acontecer. Então, aí a 777 agora, lá no stand Ligieri da Bélgica, está fora também, já está saindo, abriu falência e contratou uma empresa também. O sócio que tinha vendido para o Vasco, né, que era um dos donos, o Josh Wanda, está afastado das atividades, e aí só vem decaindo, decaindo, decaindo. Eu falei no vídeo que eu estava aqui, as faces da 777, que eu vou deixar até aqui abaixo, de repente, o link para vocês. Eu avisei a vocês que isso poderia acontecer, que o Vasco poderia, sim, acontecer isso no Vasco rapidamente, né? Mas eu não acreditaria que seria tanto. Então, assim, hoje já saiu a notícia que a SAF, a 777 pretende vender a SAF do Vasco, não pretende ficar com o Vasco, né? Assim, tendo o controle do Vasco, então vai vender suas ações. Em contrapartida, agora à noite, há 10 minutos, 15 minutos, o juiz defere uma liminar que o Pedrinho entrou com a quebra de contrato e o Vasco retoma o poder, e aí eu não sei o que pode acontecer. Edmundo, há acho que uns 5 dias atrás, logo após o jogo com o Vitória, Edmundo falou que não poderia falar muito, mas que achava que o time, que o Vasco estaria melhorando em alguns aspectos, em que em breve nós teríamos novidades. Será que as novidades seriam essas? As ações aí que o Vasco entrou para poder tomar o poder? E a minha preocupação essa tomada de poder, será que está detalhada para voltar para o associativo, entende? Como que o Vasco vai administrar isso? A gente tem aí o jogo contra o Fortaleza. Será que o Pedrinho vai manter a chegada do técnico português?
né? Se essa liminar não cair, se a 777 não entrar com essa liminar, é um caso a se pensar. Eu não sei o que acontece daqui para frente com o associativo retomando a questão do futebol, mas estou confiando aqui no que o Pedrinho pode fazer como presidente. Hoje ele teve uma vitória grande lá, que foi a primeira audiência pública na Câmara dos Vereadores para o potencial construtivo do Vasco, mas essa questão da relação da 777 com o clube, eu tenho um receio deles descobrirem alguma coisa, quebrarem um contrato lá e poder ler, né? Porque se está com a liminar e tomou o poder novamente, eu acredito que eles vão poder ter acesso às informações mais restritas. E diante disso, como majoritário agora, até a 77 resolver eliminar, no mínimo aí mais uns 2 dias, eu acho, acredito que ou amanhã mesmo, porque eliminar cai assim, ó, muito rápido. Só que eles vão ter que ingressar com recurso lá no mesmo tribunal, né, da quarta vara ali, empresarial. Então eles vão ter que entrar com recurso, a 777 Carioca, pedindo a retomada. Então vai ficar nessa briga judicial, porque eliminar cai para lá e para cá toda hora. E eu não sei qual o detalhe que o Pedrinho quer nisso. Talvez o Pedrinho queira esse momento do clube para poder olhar e falar assim, olha, eu quero ver o contrato. Eu acho que ele pode fazer isso como sócio majoritário agora, abrir o contrato. Então ele retoma o poder, abre o contrato, porque até a 777 conseguir uma liminar, vai dar o tempo de leitura do contrato. Essa liminar não vai cair em horas, ela vai levar no mínimo aí até amanhã à tarde para poder o juiz definir. E o juiz definindo a favor da SAF, a SAF volta. A SAF não, mito. A SAF vai sempre existir. Volta ali o controle para 777, para 777. Se o Pedrinho vê que no contrato tem algo a mais, talvez ele entregue isso ao juiz e o juiz defira de maneira definitiva, transitando em julgado o controle, retornando ao clube de regatas Vasco da Gama. E aí, diante desse controle, talvez o Pedrinho venda isso aí para 777, né? Seja ali metade ou fique majoritário com 70% realmente, porque a SAF do Vasco, na verdade, eu não sei, ela não pode ser desfeita. A SAF já foi constituída em sociedade pelos sócios. A votação foi realizada. O Vasco hoje é um clube empresa. E isso o Pedrinho vai ter que vender. Se transitar em julgado isso e a 777 não voltar, as chances de vender para o presidente lá da Crefisa, o dono da Crefisa, deixa eu lembrar o nome dele aqui, dono da Crefisa, só para dar o nome certinho para você. Deixa eu ver aqui. Leila Pereira. Não, Leila Pereira é uma das donas, né? Eu quero ver o dono. Então, no caso é o Lamachia, né? O Lamachia, ele fundou a Crefisa em 1966, ele é o dono. Então, ou seja, ele ficou muito amigo do Pedrinho. E eles já tinham enviado até uma proposta para a 777 de comprar uma porcentagem das ações deles. Só que a 777 nem abriu. E olha como é que são as coisas. Hoje, quando teve a reunião do Lúcio Barbosa com o Júlio Brandt, com a questão dos conselheiros, eles ficaram, no dia de acontecer essa reunião, que já estava para acontecer há muito tempo, e a 777 não respondia, estavam ali com picuinhas entre eles, acabou o Vasco conseguindo se eliminar. E essa liminar, eu vou dar uma olhada aqui para ver qual o efeito dela e quanto tempo tem. Acho que não diz mais nada, tá? Continuando a reportagem aqui do Globoesporte.com, né? Eu li ali o que o juiz falou e agora vou ler aqui o restante da reportagem. Abre aspas. O Conselho de Administração da SAF do Vasco tem 7 integrantes, sendo 5 deles escolhidos pela 777 e 2 pelo clube. Atualmente, cadeiras da empresa americana são Josh Wander, Andrés Blasquez, Donald Dransfield, Nicolas Maia e Steven Paxson. A decisão retira os 5 do conselho, que tem ainda Pedrinho e Paulo César Salomão. O pedido do Vasco na ação que corre em segredo de justiça se baseou no artigo 477 do Código Civil e levou em consideração as recentes notícias relacionadas à situação financeira da 777, que está sendo processada por fraude nos Estados Unidos. Foi um conjunto, essa questão da fraude nos Estados Unidos, o Everton lá onde estão respondendo o processo também pela Premier League, pela questão financeira, pelo fair play financeiro na Inglaterra, que eles não respeitaram, querendo comprar o Everton, e agora na Bélgica com o Stand Ligier. Então isso acabou acatando,
Eles utilizaram aqui até do código 477 do Código Civil. Deixa eu ver qual é esse código aqui, para ler para vocês e vocês entenderem melhor. 477, Código 477 Civil. Vamos ver aqui, para a gente entender. O artigo 477 do Código Civil diz o seguinte, abre aspas, então, da mesma forma que o inciso 321 se refere a uma hipótese em que é admitido que a parte a quem incumbe cumprir a prestação em primeiro lugar mantenha a recusa, até que a outra satisfaça a que lhe compete, ou lhe dê garantias bastante de satisfazê-las. Ou seja, o Pedrinho está pedindo aí para que essa liminar que o juiz deferiu para ele seja derrubada pela 777, se a 777 apresentar garantias. E na reunião de hoje, antes dessa questão acontecer da liminar, que a reunião foi mais cedo um pouco, com Lúcio Barbosa, Júlio Brandt, os conselheiros, situação toda ali da cúpula do Vasco associativo com o Vasco SAF, foi apresentadas as propostas. Pode ser que a 777 justifique, dizendo que conseguiu, sim, a mostrar ao Vasco ali as questões de prestação, de cumprir a prestação de contas, de cumprir o aporte de setembro, porque eles vão ser obrigados a isso. Eu acho que o Pedrinho está querendo fazer até isso, cumprir o aporte e ver qual vai ser a 777, mediante essa liminar. Então a gente aguarda até amanhã, porque de repente essa liminar pode ser derrubada com a justificativa da 777 ter mostrado já ou dado garantias nessa reunião de mais cedo. Porque agora o juiz não vai responder tarde da noite isso. E amanhã, sem dúvida nenhuma, Pedrinho já deve estar lá no clube, né, entrando, assumindo a cadeira até segunda ordem, né, não a cadeira do presidente associativo, mas assumindo o Vasco no geral. E aí investigando mais ainda, talvez os contratos que eles estejam em sigilo. Eu acredito que a ideia do Pedrinho seja essa. Posso estar enganado, mas talvez seja isso que o Pedrinho esteja pensando. Então, essas são as notícias. 777 com grandes chances de ser vendida, tá? Com grandes chances de vender a SAF do Vasco. Mediante eliminar agora. Se eles não derem garantia, deve ter algo dentro do contrato ou no próprio processo civil que vai pedir para que eles cumpram com o aporte. Se eles não tiverem chance de cumprir, eles vão ser obrigados a vender e talvez essa seja a intenção do Pedrinho de venda para o grupo do Liverpool e para a Crefisa, que são os dois aí que estão de olho no Vasco. Dias melhores talvez virão com essas questões, talvez a gente vá ter um time ou um único dono, assim como o Botafogo tem o dono da SAF deles, assim como o Cruzeiro tem, que é apenas um único dono agora, vendeu, mas continuou como único dono, e não sendo um grupo da forma que é. Da minha preferência entre o Liverpool, o grupo do Liverpool e a Crefisa, eu prefiro vender para a Crefisa porque é um único dono e é um único investidor. Já o grupo do Liverpool são vários investidores e um grupo, como o mesmo nome já diz, com vários clubes também que eles têm a intenção de fazer isso. Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e mais informações, se tiver novidade, trago amanhã aqui para vocês. Tamo junto.